Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Motivo de alegria. Estamos aqui essa noite para poder aqui falar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Louvar a Deus por essa oportunidade, por ter chegado aqui em segurança. A vida também do pastor Wagner Medina. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Wagner, um instrumento de Deus em nossa vida. Missionário também, Deus abençoe em nome de Jesus. Minha esposa, meu filho que estão ali. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. E é a linda igreja que é a Ame Luz, né? Que Deus abençoe a todos os membros, aqueles que visitam. Que Deus possa abençoar a cada um nesta oportunidade. Amém? Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis. Gênesis, o capítulo é o 22. Nós já vamos ler, você já senta. Gênesis, capítulo 22. Eu quero pregar aqui subordinado ao tema que me foi dado, a um sacrifício que agrade a Deus. Gênesis, capítulo 22. Todos acharam? Passado algum tempo, Deus pôs Abrão à prova, dizendo: Abrão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abrão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abrão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abrão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao pai: Abrão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abrão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Até aqui. Tome seu assento. É poucos textos da Bíblia que nós lemos e são poucas as histórias dos homens de Deus que nós lemos que começa da forma que começou a vida de Abraão. Nós sabemos da chamada de Abraão, como Deus o chama. Quando Deus chama Abraão, a voz ecoa e Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, e quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Esse é o princípio da história e da chamada de Abraão. É quando Abraão parte em direção a um propósito, a uma chamada. Mas o texto que nós lemos aqui não está falando da chamada de Abraão. O texto que nós lemos aqui está falando de um dos textos que me chocou quando eu fui preparar a mensagem. Porque a forma que o capítulo 22 começa me impressiona. A Bíblia diz que Deus coloca Abraão à prova. Ou Deus irá colocar Abraão à prova. São poucos os textos que nós vimos um começo desta forma. Deus dizendo que vai colocar alguém à prova. E o nome desse homem é Abraão. Deus fala: Abraão, vou te colocar à prova. Então, quando Deus vai colocar Abraão à prova, a Bíblia diz que Deus vai dizer e vai falar com Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e parte para Moriá. O nome da terra é Moriá. No 3, você repete comigo: 1, 2, 3. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3.
Moriá é o nome da terra, aonde Deus vai determinar que Abraão vá em direção a esta terra. O Senhor está pedindo para Abraão um sacrifício, o sacrifício ao seu filho, seu único filho, a quem ele ama. Mas quando a gente se depara com a história de Abraão, nós vamos ver que o contexto é totalmente diferente da história, porque o contexto não mostra que Abraão tem um filho só. O contexto da história de Abraão mostra que nesse momento Abraão tem 2 filhos. Mas quando Deus vai falar com Abraão, ele diz: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama. Impressiona-se com essa história, porque parece que Deus não está vendo outro filho, mas na verdade não. Quando Deus está pedindo para Abraão o seu filho, o seu único filho, chamado Isaque, Deus está dizendo: Abraão, eu quero aquilo que está no seu coração, não aquilo que você já rejeitou. Eu quero aquilo que está lá dentro do teu coração. Então Abraão pega, missionário, e ele vai partir juntamente com Isaque. A Bíblia diz que Abraão escolhe 2 servos e diz para eles: vamos, nós precisamos ir a um lugar, a uma terra chamada Moriá. E quando nós chegar lá, Deus vai nos mostrar o monte que nós temos que subir. Ele escolhe 2 dos seus servos, ele pega os seus servos e ele parte. Agora está partindo Abraão, 2 servos, Isaque e jumento, aonde em cima do jumento está a lenha, em cima dos jumentos está a faca, e em cima do jumento está o fogo. Abraão está partindo com eles, e quando Abraão parte com eles em direção a Moriá, a Bíblia diz que o próprio Abraão, ele cortou a lenha para o sacrifício. Abraão tinha servos, meus irmãos. Ele podia ter dito: eu quero que vocês cortem a lenha. Mas o pedido de Deus é tão pessoal que Abraão diz: quem vai cortar a lenha sou eu. É eu que vou preparar tudo. Porque quando Deus pede algo para nós, eu não posso querer que outro faça aquilo que ele não alcança. Tem coisas que Deus pede para mim, que Deus vai pedir para você, que você não vai poder que outro faça. É algo que você tem que fazer. É algo pessoal, é algo exclusivo, é algo que eu não posso exigir do outro, porque é meu. A fé dele não alcança aquilo que a minha fé alcança. Então ele corta a lenha, coloca no jumento, pega 2 servos, Isaque, e vai para Moriá. Quando ele chega em Moriá, a Bíblia diz que ele olha e ele avista um monte. Deus brada e diz: Abraão, esse é o monte, sobe aí. É aí que você vai fazer o sacrifício que eu lhe pedi. Então a Bíblia diz que Abraão olha para os 2 servos e diz para eles: ei, até aqui vocês podem ir. Então Abraão tira a lenha, tira o fogo de cima dos jumentos e coloca sobre as costas de Isaque. Note que não é uma criança. Segundo alguns historiadores, nesse exato momento, Isaque tem aproximadamente 30 anos de idade. Então ele vai carregar a lenha. Abraão olha para os servos e diz: vocês podem ficar até aqui. Daqui vocês não podem ir mais para frente. Agora só vai eu e meu filho. Não vai jumento e não vai servos. Ei, aprenda algo. Quando Deus nos chama para nos colocar à prova, quando Deus vai exigir um sacrifício de nós, que só nós podemos fazer, tem servos que vão andar conosco, mas eles têm um limite para ir. Vai chegar um momento que pessoas no meio da prova vão te abandonar. No meio do sacrifício que você vai fazer, vão te abandonar. E você vai dizer: é o diabo, era um falso. E Deus está dizendo: não, não é o diabo e nem pessoas falsas. É porque a fé deles vai só até ali. É o limite. A fé deles não alcança, eles são servos. E tem servo que a fé dele tem limite. Então nós não podemos exigir do outro um limite de fé, porque ele é servo. Então Abraão diz: vocês servos, fiquem até aqui, só vai subir eu e meu filho. Eu quero ser bem breve aqui, já estou quase terminando a mensagem.
Ele pega a lenha, o cutelo, o fogo, tira de cima do jumento, coloca em cima de Isaque e diz: vamos subir. Está subindo só os dois, para cima do monte, para a hora do sacrifício e para a hora da provação. Quando eles estão subindo em cima do monte, eles estão caminhando 3 dias. Deus dá tempo. Deus dá tempo. Deus dá tempo. Deus podia ter dito: sacrifica aí mesmo, Abraão. Já está tudo pronto. Pega teu filho, amarra aí e faz aí mesmo o sacrifício, e deu. Por que tem que ser monte? Por que tem que demorar 3 dias? É Deus falando para Abraão: Abraão, eu exigi algo de você, e eu vou deixar 3 dias você caminhar para você pensar, porque sacrifício para mim não é pela emoção, sacrifício para mim tem que ser de coração. Eu vou deixar você pensar, se é isso mesmo que você quer. Então caminha 3 dias, irmão. 3 dias é muito tempo caminhando. 3 dias é muito tempo caminhando. Ele caminha 3 dias, e quando eles estão na metade do monte, no meio do morro, é sobre isso que eu quero falar. Eles estão com fogo na mão, eles estão com a lenha, eles têm tudo, missionário. É só fazer o sacrifício, aparentemente. O que é importante, pastor Wagner, está na mão deles. Eles têm fogo, eles têm lenha, eles têm tudo. Tudo o que precisa, o que é mais importante, eles têm. Aparentemente não falta nada. Mas quando eu li o texto para preparar a mensagem, a voz de Isaque ecoou dentro da minha alma. Quando, pastor? Quando Isaque, no meio do monte, olhou para Abraão e disse: Abraão, meu pai. E Abraão disse: fala, meu filho, nós temos o fogo. Abraão deve ter dito: glória a Deus. Nós temos a lenha. Abraão deve ter dito: aleluia. Mas Isaque dá uma olhada para Abraão e faz uma pergunta que ecoou dentro da minha alma. Qual é a pergunta? Pai, aonde está o cordeiro? A gente não pode subir sem o cordeiro. Eu vou dizer de novo. A gente não pode subir sem o cordeiro. A gente não pode crescer sem o cordeiro. A gente não pode avançar sem o cordeiro. O sacrifício vivo, nós não podemos aniquilar ele. Pastor, mas eu tenho fogo. Sim, o fogo está na nossa mão, mas nós não podemos deixar o cordeiro de lado. Pastor, mas eu tenho a lenha. Eu sou aquele que quando chega no culto, incendeia o culto. Eu sou como uma lenha viva que queima. Tudo bem, mas aonde está o cordeiro? Pastor, nós temos o cutelo, a faca, uma espada bem afiada na nossa mão. Mas a espada que nós temos bem afiada na nossa mão, ela gira de Gênesis a Apocalipse em torno do cordeiro. Ah, Soramaia, é que a Soramaia. A pergunta que ecoou na minha alma, que Deus me trouxe aqui para fazer para você é: ei, aonde está o sacrifício? Aonde está o cordeiro na tua vida? Você já obedeceu em sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai? Você já rompeu a cultura familiar? Você já rompeu a cultura da cidade? Mas o Senhor está dizendo: ei, tem algo mais importante do que romper a cultura da cidade. Tem algo mais importante que romper a cultura da família. Você pode até romper a cultura da família, a cultura da cidade, mas não faça nada se estiver faltando o cordeiro. Abraão é inteligente. Abraão olha para Isaque e disse: Isaque, meu filho, fique tranquilo. Por que, meu pai? Deus proverá o cordeiro.
Aonde está o Cordeiro na sua vida? Cadê o sacrifício de Cristo? Aonde está o verdadeiro sacrifício na tua história? Aonde está? O Ismael falou aqui, no começo do culto. Se nós cremos no sacrifício, nós cremos também que Ele está voltando. Se nós cremos que Ele está voltando, nosso culto é um culto diferente. A gente vem para a igreja como se fosse o último culto. Se a trombeta toca agora, igreja, o Cordeiro vem nos buscar. Aleluia! O sacrifício do Cordeiro aponta para muitas coisas. Quando Ele estava na cruz, Ele disse: ei, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Ele gritou naquela cruz: está consumado. Ei, irmãos, escute, quando Ele disse está consumado, aquilo vai muito além do que salvação. Quando Ele disse está consumado, Ele estava dizendo: eu estou garantindo a cura da minha igreja, eu estou garantindo a família da minha igreja salva, eu estou garantindo a vitória da minha igreja. Quando eu tomo posse do sacrifício de Jesus, do Cordeiro vivo que desceu do céu, quando eu tomo posse do sacrifício, a minha vida muda. Não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou pregando aqui para alguém que chegou nessa noite debaixo de acusação. E essa acusação não é de homens, essa acusação é espiritual. Você chegou aqui, o diabo acusando: aonde está a tua casa? Aonde está a tua família? Ei, apresenta para o diabo nesta noite o sacrifício de Jesus. Você entrou aqui nessa noite e o diabo dizendo para você: ei, você vai pegar o vírus, você vai morrer, esteja assustado. Ei, nós temos que se cuidar, sim, nós temos que ser prudentes, sim, mas nós também temos o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa. Aleluia! Há um sacrifício verdadeiro, e o sacrifício é do Cordeiro. Tem muitos lugares que nós vamos pregar que o Cordeiro já não é mais citado. Canções são cantadas e o nome do Cordeiro foi retirado. João estava pregando, João, o Batista, ele estava pregando e alguém perguntou para ele: ei, João, quem é você? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe o que João está dizendo? Eu não sou voz, eu sou um eco, porque eu sou só a voz do que clama no deserto. João está dizendo: tem alguém clamando no deserto, e eu só faço o eco da sua voz. Eu batizo com água, mas vai vir um, e é Ele, que vai batizar com Espírito e com fogo. Quem é esse João? É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para vocês terem uma ideia, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. João, o profeta, o pregador do deserto, que batizava todo dia, entende a importância do Cordeiro. O Cordeiro está no livro de Gênesis, o Cordeiro está no Pentateuco, no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Número, no Deuteronômio. O Cordeiro está ali. O Cordeiro está nos Evangelhos, ou melhor, no Evangelho, escrito por homens. O Cordeiro está no Apocalipse. O Cordeiro está nos profetas menores, nos profetas maiores. O Cordeiro está na Bíblia. O Cordeiro não pode sair da nossa história. O Cordeiro não pode sair da evidência. Ele é um sacrifício vivo que agradou a Deus. A ira de Deus sobre a terra. Deus estava dizendo: eu quero matar esses homens, o pecado deles vai causar a morte. Deus queria derramar juízo sobre alguém, e o Cordeiro desceu e disse: Pai,
que o juízo do Senhor, a ira do Senhor caia sobre mim. Por um momento ele está indo para a cruz, ele para, ele diz: Pai, por que me abandonaste? O Espírito se retira dele, de tamanho pecado que ele estava carregando, mas nenhum era dele, era da humanidade. Ele cravou o seu pecado na cruz. Ele estava na cruz e homens olhavam para ele e diziam: desce, tu não é um filho de Deus, desce. Se ele desce da cruz, a igreja inteira desce para o inferno. Por isso ele disse: não posso descer, eu preciso permanecer, porque se eu permanecer na cruz, a minha igreja sobe para o céu. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O seu nome está acima de todo nome. Através do sacrifício dele, ele nos colocou assentado acima dos principados, das potestades, das hostes espirituais da maldade. É a igreja do Senhor Jesus Cristo representado aqui nessa terra. Você tem um lugar que Cristo lhe colocou assentado, e não é aos pés dos demônios, ele te colocou acima dos principados. Oh meu Deus! Não aceite menos que isso. Aprenda algo aqui nesta noite. Você tem uma identidade. E nós só temos uma identidade não é porque somos bons. Nós temos uma identidade porque Cristo garantiu ela. Me queima aqui quando eu falo sobre o Cordeiro. Esse desejo que nós precisamos ter, esse desejo e essa pergunta de Isaac, ela tem que ecoar em nosso coração todo dia. Quando nós acordarmos de manhã bem cedo, nós temos que botar essa pergunta na nossa alma: ei, aonde está o Cordeiro? Quando nós trabalhamos, aonde está o Cordeiro? Quando nós voltamos para a nossa casa, aonde está o Cordeiro? Quando nós fomos dormir, aonde está o Cordeiro? Se você não fizer essa pergunta, alguém vai olhar para você um dia e vai dizer: aonde está o Cordeiro de Deus na tua vida? Meu Deus, aonde está o Cordeiro? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma vez que eu busco o reino, aquilo que eu preciso, eu não corro atrás, vai correr atrás de mim, está escrito. Oh meu Deus, eu não sei se entrou alguém aqui nessa noite com saudade do céu. Alguém dizendo: eu estou com saudade de me encontrar com o Cordeiro. Nós só estamos aqui por causa do Cordeiro. Nós só cantamos aqui, as irmãs cantaram por causa do Cordeiro. Eu só estou pregando aqui porque há 10 anos atrás eu me encontrei com o Cordeiro. Você só está sentado nesse banco porque um dia você se encontrou com o Cordeiro. Nós só temos oportunidades lindas como essa porque um dia se encontramos com o Cordeiro. Não é mérito nosso, não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito do Cordeiro. João diz que Abraão, olha que tremendo isso. João diz que Abraão viu o dia do Cordeiro antes dele ser sacrificado. Você sabe que quando Abraão colocou Isaac no altar para sacrificar Isaac, quando Abraão pegou o cutelo que ele foi imolar Isaac no sacrifício, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. No hebraico diz que segurou a mão de Isaac e disse: pare. E quando a Bíblia fala o anjo, ali está em letra maiúscula, apontando para teofania,
O que é teofania? Deus, fania, manifestação, ou seja, Deus se manifestando em forma de anjo. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, o anjo do Senhor segurou na mão de Abraão e disse: pare, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, e você não me negaste o teu filho, teu único filho. Segundo João, quando Abraão foi imolar Isaque, neste momento, a visão de Abraão abriu. E Abraão foi projetado 3.000 anos para frente. E ele viu o sacrifício de Jesus, e a Bíblia diz que ele se alegrou. Ah, meu Deus! A alegria de Abraão estava no sacrifício do Cordeiro. Oh, meu Deus! O anjo segura na sua mão e diz: pare, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus e você não me negaste o teu filho, teu único filho. Então Abraão para, e Abraão deve ter pensado: vim aqui à toa. Perdi meu tempo. Ei, irmão, quando Deus lhe der uma ordem, você nunca perde tempo. É só obedecer. Ele olha para o lado, o cordeiro está ali, amarrado, se batendo. E quando ele olha para o lado, que ele vê o cordeiro, ele desamarra Isaque, tira Isaque do altar. E ele diz: já sei como será o nome deste lugar. O nome da terra é Moriá, mas o nome do monte será Deus proverá. Eita glória! Tem uma terra chamada Deus proverá te esperando. Eita Jesus! Tem uma terra Deus proverá te esperando. Mas para esta terra Deus proverá aparecer, você precisa preparar o sacrifício. Você precisa cumprir o sacrifício. Aí vai a pergunta para você: qual é o sacrifício que agrada a Deus? Abraão, o sacrifício que agradou a Deus foi Isaque. Aí eu me perguntei para Deus: Deus, qual é o sacrifício que agrada o Senhor? Deus me respondeu: o sacrifício que me agrada é aquele que eu peço. Eita, eu vou dizer de novo: o sacrifício que me agrada é aquele que eu quero. Por isso o sacrifício de Isaque, de Abraão, quando ele ofereceu Isaque, agradou a Deus, porque foi aquilo que Deus pediu. Quando ele ofereceu, ele não ofereceu as pernas de Isaque, ele não ofereceu as mãos de Isaque, não, ele colocou Isaque por inteiro no altar. Seu filho, seu único. Se Abraão não para ali, ele mata Isaque, Abraão alcança o nível de Deus, que deu o seu filho. Eita glória! Por isso o anjo disse: pare, Abraão, porque esse nível só eu posso chegar. Se você matar Isaque, nada vai acontecer, apenas você fez o que eu pedi. Mas quando eu entregar o meu filho na cruz, Abraão, tem uma igreja lá em Sapucaia do Sul, que quando meu filho estiver lá ressuscitando e subir, o Espírito vai descer, e todos eles serão salvos. Oh meu Deus, eu estou sentindo a autoridade de Jesus aqui. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado: eu não gosto muito disso, mas só hoje. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: onde está o Cordeiro de Deus na tua vida? Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar na direção da nossa casa. Ele tem que estar na direção da nossa vida. Ele tem que estar na direção do teu emprego.
quanto mais você subir, mais pessoas vão perguntar: aonde está o Cordeiro? Aonde está o Cordeiro? As pessoas não querem saber o que acontece muitas vezes em nossos cultos. Quando você convida alguém, nunca diga: ei, vamos lá na igreja, que lá na igreja tem vitória. Vamos lá na igreja, porque lá na igreja Deus está fazendo isso. Não, não, não. Quando você convidar alguém, o jeito certo de convidar é: vamos lá na igreja, porque o Cordeiro está lá. E se você for lá baixando a Arábia, quando você entrar lá, o Cordeiro vai te pegar, vai escrever o teu nome no livro da vida, e você e a sua casa serão salvos. Não prometa aquilo que nem Deus quer fazer. Porque pode ser que você prometa para a pessoa, quando ela chegar aqui, ela dizia: não aconteceu nada. Mas eu tenho certeza, eita Jesus, que se você dizer para ela: vamos lá na igreja, o Cordeiro vai estar lá. Pode ter certeza que quando ela chegar aqui e tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele vai estar. Tem uma mão levantada para uma palavra profética aqui para nós encerrarmos. Eu quero profetizar que a partir de hoje, com base nesta palavra, o Cordeiro de Deus vai visitar a tua casa. O Cordeiro de Deus vai visitar a tua família. O Cordeiro de Deus vai visitar a tua história. O Cordeiro de Deus vai visitar a tua saúde. O Cordeiro de Deus vai visitar a tua empresa. O Cordeiro de Deus vai visitar as tuas finanças. Ei, pode te faltar tudo, mas a presença do Cordeiro de Deus não vai te faltar. Só quem acredita nesta palavra dá um brado de glória para Jesus. Ah, meu Deus, eu quero sair daqui de mão dada com o Cordeiro. Eu quero voltar para casa abraçado com o Cordeiro. Faz quanto tempo que você não vem à igreja? E você diz: hoje, eu não vou lá para ver ninguém, eu vou lá para ver o Cordeiro. Hoje eu não vou lá para pedir nada, eu vou para agradecer. Eu não quero saber quem vai estar, eu quero saber o Cordeiro. Eu não quero saber o que vai acontecer, eu vou buscar o Cordeiro. Por quê? Nós cantamos aqui no começo: tem coisas que homens não podem fazer, tem coisas que só o Cordeiro pode fazer. Nós cantamos aqui: vem fazer o que nenhum homem fez. Ah, meu Deus, eu estou sentindo uma palavra profética para alguém aqui. Alguém que está aqui que já correu atrás do médico. Alguém que está aqui que já correu atrás do psicólogo. Alguém que está aqui que já correu atrás da medicina. Alguém que está aqui que já correu atrás do advogado e nada aconteceu. Ei, mas eu tenho a solução para você. E a solução não sou eu não. A solução é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Queria chamar o irmão do louvor aqui. Se coloca de pé.